sem dúvida, estamos fazendo uma prática de saúde aqui, nesse momento, né, discutindo academia, Estado, né? Nós estamos fazendo uma prática de saúde. O professor Samuel, acho que sistematizou muito bem, né, as três tipos de práticas que representam paradigmas de modelo assistencial diferenciado, modelo médico hegemônico, curativa, modelo sanitarista preventivo e o modelo da vigilância e promoção da saúde, né? O que a gente vem trabalhando, né, e eu acho que, como ele tem toda a razão, né, e a gente é criticado muito na promoção da saúde, porque a gente não resolveu, a saúde não resolveu a questão da doença ainda, e já está pensando em promover, fazer intersetorialidade, participação social, a gente sabe disso, né? Sem dúvida. O tomógrafo é tão importante ou mais do que o território. Eu já ouvi isso de aluno. O senhor está dizendo que o território é mais importante que o tomógrafo. A discussão não é por aí. Acho que a prática curativa tem que estar aí, sem dúvida. Só que a realidade está falando de forma diferente. Esse modelo não atende. É lógico que tem interesses, né, industriais, tem interesses capitalistas em torno desse modelo, do medicamento, dos insumos, né, mas o território está falando e está dizendo que esse modelo não dá conta, né? Então, a necessidade então, é de pensar outras práticas, né, preventivas, de promoção, curativa, com formas institucionais da sociedade que não estão inseridos nos processos de assistência, de promoção, de vigilância, mas a gente tem que trazer, aí eu discordo um pouco com o Jean, eu acho que a gente tem que trazer, e eu estou aqui no papel de Estado, de formador para o Sistema Único de Saúde, no Ministério da Saúde, que faz parte do Sistema Único de Saúde, do Ministério, então estou no papel de formar o Estado para que atenda o que o território está falando, né, conforme diz o Milton Santos. Então, tem que trazer essas formas institucionais de grupo de... Como a professora Juretti colocou aqui, tem que trazer, mas trazer a participação social não só nos conselhos, nas decisões que são importantes, mas tem que trazer como sujeito dos processos de promoção, de vigilância, de prevenção, de curativo, enfim, né? E isso não é delegar responsabilidade, né? Porque também tem essa crítica, né? A gente joga para... Então, um grupo de dança agora, ou uma entidade civil é que vai solucionar o problema. Não, ela vai trazer todo o poder que está nessas formas institucionais, que estão no território, que tem que ser identificados, e que o trabalhador de saúde tem que identificar para trazer para a prática dele, né? E não delegar, trazer o poder de interação com uma forma institucional dessa, com um grupo de dança, um exemplo que a professora Juliette colocou, tem que trazer isso como poder de comunicação, poder de agregação, poder de mobilização social. Isso é importante, né? Bom, exemplo, eu vou dar uma continuidade que eu estava falando, né? A gente trabalha com formação e exacerbando o uso da categoria território, do processo de territorialização em processos formativos. A gente trabalha a territorialização das condições de vida e saúde nos cursos, ao longo do currículo, né? Alunos trabalhadores, nós estamos agora numa experiência no Rio de Janeiro de capacitação de 300 agentes de vigilância e saúde da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil, no Rio, né? E estamos fazendo um processo de formação, como a gente sempre fez no Politécnico, de territorialização em 30 áreas de abrangência da estratégia de saúde da família. Essa territorialização, ao longo do curso, eles vão fazendo um reconhecimento do território, né, um diagnóstico territorial, né, e vai, com isso, reconhecendo as condições de vida, situação de saúde, potencialidades, problemas, recursos da população, características, especificidades, formas institucionais que existam, redes, e vai com isso fazer um diagnóstico para elaborar um planejamento estratégico situacional e um plano de ação, um projeto de ação, um plano operativo, uma programação operativa. Isso porque, na vigilância, o planejamento em saúde, o planejamento estratégico em saúde, situacional, ela é a base da ação da vigilância. A vigilância é uma área de saberes e práticas que visa a organização dos processos de trabalho em saúde.
ela organiza e usa o território como organizador, não só de organizar as práticas num espaço delimitado, num território delimitado, mas também de entender o processo de saúde-doença, entender como a saúde é produzida socialmente, né, e com isso pensar as potencialidades do lugar, do território, os recursos do território, né, para poder implementar ações. Né. Então, eles estão fazendo em 30 áreas no Rio de Janeiro, desde favelas a áreas de classe média misturada, e nós estamos trabalhando com uma série de instrumentos que a gente vem chamando de instrumentos para a territorialização, né? Instrumentos que até o professor Kermes apresentou no início, né? Como que a gente fala tudo, a geografia tem um potencial fantástico e não é à toa que a gente acaba falando tudo conjuntamente, né? Um falando quase a mesma coisa que o outro, né? Os recursos de produção de imagem, que ele falou, de observação participante. Então, a gente está fazendo uma territorialização onde os alunos trabalhadores vão a campo e reconhecem isso sistematicamente ao longo dos meses, né? E vão, através de um método observacional, com instrumentos, reconhecendo os problemas, as potencialidades, os recursos, as áreas, os riscos, e com isso vai, ao longo do processo, vivenciando o território. Eu acho que a territorialização, no sentido como prática, tem que curtir a vivência, o cara tem que sentir o cheiro do esgoto, né? Tem que perceber como é que a população se comporta no seu cotidiano, e isso, o trabalhador de campo tem esse potencial, então a gente tem que potencializar isso. Uso de entrevista, mapeamento artesanal, a FUNASA, uma tradição de croquis, que esses trabalhadores trazem, né, com eles. Então, eles fazem mapas fantásticos. No Rio, a gente está usando o recurso do Google Earth, né, que tem um potencial fantástico. Acho que esses trabalhadores têm que usar isso, está disponível, né, e é só criar metodologias. Como diz o Milton Santos, né, não olhar só a geometria, mas olhar a geografia daquela imagem, né. E usamos também outros instrumentos de entrevistas, de produção de imagens, tudo localizando com GPS. Então, isso vai dando um diagnóstico para esse trabalhador, para ele poder pensar num planejamento junto com os atores locais, né, para poder pensar a intervenção. E no caso do curso no Rio, a gente está com outro desafio, que é juntar os trabalhadores de vigilância e saúde na estratégia de saúde da família. Então, é juntar a vigilância e a atenção básica, que é muito necessário, mas que é um problema seríssimo, né, na operacionalidade. Então, esse é um exemplo que eu trago, né, e pensando aí o que a geografia ajuda. Eu não estou nem falando mais só de território, né, o que a geografia traz para esse trabalhador, conhecer sua realidade, interpretar e agir. A Luísa não está aí, né? Isso aqui, a Luísa falou isso para mim uns anos atrás. Conhecer para interpretar para agir. Está nos meus textos lá, com tua referência. E é isso, dar capacidade a esses trabalhadores de fazer o reconhecimento local, e aí utilizar as categorias da geografia. Território dá para entender os poderes, os conflitos, os atores, né? Dá para entender a delimitação, embora isso seja um problema, a gente sabe, né? Na estratégia de saúde da família, a delimitação territorial é dada por valores quantitativos de acordo com o que é pré-estabelecido. Então, isso já é uma arbitrariedade de delimitação do campo de atuação de uma equipe de saúde da família, né? Que vai mais ou menos a 450 pessoas. É isso, 4.500 pessoas. Então, isso é delimitado arbitrariamente de acordo com o valor quantitativo de pessoas. Isso pode ferir o que o território diz, né? Pode dividir comunidades, dividir identidades, né? Isso já pode gerar problema, né? Então, mas a ideia dessa experiência, né, é que eles façam esse diagnóstico junto com a população, utilizando essas categorias da geografia, identificando os atores, os conflitos, quem é parceiro, quem está politicamente do lado
do setor, né? Qual os setores que estão se falando, né? Para poder agir, né? Identificar fronteiras, as fronteiras estão aí, a geografia é sem fronteiras, sem dúvida, mas a realidade é cheia de fronteira. A geografia, enquanto disciplina, é sem fronteira, mas a realidade é cheia de fronteiras, né? Comunidades, pessoas de comunidade não podem entrar em outros, porque usa vermelho, porque é da facção, né? Uma pessoa carente não pode entrar num shopping center porque está mal vestido, fronteiras. Não pode entrar em condomínios se não for identificado, não pode entrar em conjunto habitacional, não pode entrar em favelas porque, enfim, as fronteiras estão aí. Então é um conceito muito especial da geografia. Escala, todo também. Os territórios, a gente muitas vezes é acusado de trabalhar a questão do território com foco local, fechado, né? Não, o território hoje, mais do que nunca, está relacionado com o mundo. Então a noção de escala ajuda demais. Aí as subcategorias que tem dentro, Milton Santos, horizontalidade, verticalidade. Então trazer para esse reconhecimento do território, né, o que aquele território tem de relação com outras escalas, não só com objetos que estão no território, objetos geográficos, linguagem newtoniana, como as ações que originam de fora e que se rebatem naquele território, né? E muitas vezes objetos que estão e que se relacionam com o mundo. A presença de multinacionais em territórios carentes é o grande exemplo, né? Tem no Rio de Janeiro e Santa Cruz uma empresa siderúrgica que se localiza no território que altera completamente as condições de licitação do entorno dessa fábrica, dessa siderúrgica. Então, relacionar isso às ordens daquele objeto vem de fora, vem da ThyssenKrupp. Então, que estão se lixando para as leis trabalhistas. Aliás, eles se localizam justamente em lugares onde tem vantagem de leis ambientais, trabalhistas, né? O capital sabe entender o território como ninguém, né? Até mais do que o Estado, hoje em dia, isso não resta a menor dúvida, né? Então, essas categorias, a categoria de lugar, localização, lugar traz códigos, valores, especificidades, tudo isso é importante para que esse trabalhador entenda melhor essa realidade. A localização, um território localizado perto de uma encosta pode ter um índice pluviométrico muito mais alto do que o outro mais para o interior, né? Então, a localização às vezes pode indicar umidade, estou falando um exemplo bem de natureza, né? Mas a localização é fundamental. Então, é saber que é uma área de risco, né? O trabalhador tem um entorno, que a localização tem a ver com o interno e tem a ver com a sua situação, o seu entorno. Então, localização, lugar, as contribuições da geografia física, né? Geomorfologia. Eu estou na montagem de um curso agora para desastres naturais, tá? Pessoal da Defesa Civil. E eu fico impressionado nas reuniões com as universidades que não tem geógrafo, não tem nem geologia, pessoal da geologia. Da saúde coletiva, da cultura, da educação, tá? Um monte de área das faculdades. Mas não está o conhecimento da geomorfologia acumulado nessas academias que tem que chegar no técnico lá do município, né? Para ele saber lidar onde o trabalhador que vai a campo, ele tem que saber qual é o significado de uma área alta para uma área baixa, como que a hidrografia se comporta quando a chuva acontece, né? Movimentos de terra, né? O cara está passando em cima de um poste que está tombando e não está vendo que aquele ali está tendo um movimento de terra, que pode virar um deslizamento. Então, todo esse conhecimento da geografia física, né, que eu achava que, dentro da nossa dicotomia histórica, né, parece que ou faz geografia humana ou geografia física, eu acho que isso é a riqueza da geografia. Então, trazer esse conhecimento, né, para esse trabalhador.